Fala galera querida do Coque, professor Grega, e eu vou fazer o segundo Retoma Coque com vocês, tá? O tema que eu escolhi foi Economia de Santa Catarina, que é um tema muito cobrado na Universidade Federal, na UDESC e até aqui na CAF em Santa Catarina, tá bom? Eu vou compartilhar a tela com vocês. Eu fiz a revisão em formato já de, como se fosse um simulado também, tá? A gente já vai treinando com frases da própria Federal de Santa Catarina. Vamos lá, compartilhando tela. Eu estou compartilhando a tela aí com vocês, só um instante. Beleza, tela compartilhada. Então agora vamos nessa, beleza? Olha só, segundo o Retoma Coque Economia de Santa Catarina, beleza? Vamos comigo aí, ó. A gente começa por indústrias, tá bom? A alternativa da UFSC 2018. O Vale do Itajaí-Açu é uma região importante de Santa Catarina, com destaque para o quadrado formado por Blumenau, Brusque, Itajaí, Jaraguá do Sul, cidades cuja economia baseia-se na indústria têxtil. Vamos devagar. O Vale do Itajaí é uma região importante do estado? Sim. Tem um quadrado de destaque, né, formado pelos municípios de Blumenau. Blumenau fica no Vale? Sim, é a principal cidade do Vale. Brusque fica no Vale? Sim. Itajaí fica no Vale? Sim. Olha o erro, Jaraguá do Sul não. Jaraguá do Sul fica no nordeste do estado, oficialmente região norte catarinense, né? Lá no ladinho de Joinville, pertinho de Joinville, então Jaraguá está errado. Ó, cidades cuja economia baseia-se na indústria têxtil. Mais um erro, porque ó, Blumenau sim, têxtil, Brusque têxtil, Itajaí não. Itajaí é a indústria da construção naval, a indústria da pesca, né? E Jaraguá do Sul tem indústrias têxteis também, claro que tem, a Malve, a Marisol, só que Jaraguá é mais forte no setor metal, mecânico e elétrico. Entenderam os dois erros da alternativa? Portanto, falsa essa alternativa. Beleza? Vamos lá. Mais uma da UFSC 2018. O padrão de crescimento da economia do oeste catarinense alterou-se principalmente a partir da década de 1960, sobretudo com investimentos em energia e também em transporte e com a consolidação do setor eletrometal mecânico. Oh, meu Deus. Aí tem um erro gravíssimo. Já pode colocar um falso, ó. Vamos devagar. Eu posso afirmar que o padrão de crescimento da economia do oeste catarinense alterou-se, principalmente a partir dos anos 60. A agroindústria ela surge forte no oeste do estado de um modelo fundamentado na colonização, na pequena propriedade, na agricultura familiar, na policultura, e eles cresceram, e claro, na segunda metade do século XX, essas empresas, esses frigoríficos, essas agroindústrias começam a vender para o Brasil inteiro e a exportar. Então, até posso aceitar a primeira parte, né, que houve alterou-se no sentido de escala de mercado. Mas aí vem um erro terrível, né? Sobretudo com investimentos em energia e transporte e com a consolidação do setor eletrometal mecânico, não. Setor eletrometal mecânico é aqui, ó, região nordeste de Santa Catarina. Lembra que a gente já conversou muito sobre isso? Setor metal mecânico, eletro ou eletrometal mecânico é região de Joinville, de Jaraguá, de São Francisco do Sul, tá bom? Errada a alternativa. Mais uma, olha como esse assunto é recorrente na federal. O padrão de crescimento da indústria catarinense até meados dos anos 40 era baseado nos latifúndios por dimensão e nos setores dinâmicos da indústria de base. Também falso. Vocês sabem que, primeira coisa, a colonização que predominou em Santa Catarina foi uma colonização de povoamento, pequenas propriedades, pequenas minifúndios, tá? Então, esse é o primeiro erro. Segundo erro, ah, o padrão de crescimento da indústria catarinense até meados dos anos 40 era baseada nos latifúndios, errado, e, olha só, e nos setores dinâmicos da indústria de base. Não, não, outro erro. Indústria de base é indústria de siderúrgicas, metalúrgicas, petroquímicas, né? A indústria catarinense não começou assim, não. A nossa indústria começou muitas vezes com bens de consumo não duráveis, né? Por exemplo, alimentos, têxteis, beleza? Dizer que Santa Catarina começou
ou até os anos 40, a nossa economia era baseada, né, nos setores mais fortes da indústria de base? Não, não. Para vocês terem uma ideia, até hoje, Santa Catarina não tem uma refinaria de petróleo, até hoje Santa Catarina não tem uma siderúrgica grande, né? Então, errado essa alternativa. Próxima. No final do século XIX, as empresas estatais brasileiras desempenharam um papel fundamental na fixação dos imigrantes alemães na região de Blumenau e Joinville, e também no desenvolvimento da cultura ervateira e da nascente indústria metalmecânica. Falso também. É fato que o governo imperial chegou a criar empresas públicas de colonização para ir lá na Europa e estimular a vida de europeus, né, para cá? Sim, mas essas empresas públicas não funcionaram adequadamente, tanto é que o governo imperial vai acabar dando autorização para empresas privadas de colonização. Blumenau, Brusque são exemplos de colonização, sim, com europeus, sim, mas quem os trouxe para cá foram empresas privadas de colonização. E um outro erro, né? Dizer que na região de Blumenau e Joinville acabou se desenvolvendo a cultura da erva mate. Não, erva mate no Planalto Norte. A erva mate era uma espécie nativa no meio das araucárias, Planalto Norte e Planalto Serrano, tá? Naturalmente, né? Aí, com o desmatamento das araucárias, os ervais naturais praticamente sumiram e hoje a gente faz agricultura de erva mate. A gente planta erva mate, principalmente no Planalto Norte. Pode ser a região de Canoinhas, tá? E vamos lá, qual é o outro erro aí? No desenvolvimento da cultura da erva mate e da nascente indústria metal-mecânica. Joinville, eu poderia aceitar. Blumenau, indústria têxtil. Então tem alguns errinhos aí na alternativa, tá bom? Aqui embaixo na imagem, ó, vocês veem a região onde que mais plantamos erva mate hoje, ó. Aqui, ó, Planalto Norte e meio oeste do estado, tá? Mas principalmente Planalto Norte. Beleza? Vamos para mais uma alternativa. Diferentemente de outros estados brasileiros, o planejamento catarinense foi descolado das diretrizes nacionais e apresenta reduzidas políticas econômicas regionais e forte intervenção da iniciativa privada em setores considerados estratégicos. Oh, meu Deus. Essa alternativa é difícil. Diferentemente de outros estados brasileiros, o planejamento catarinense foi descolado das diretrizes nacionais. Vamos por etapas. É fato que a indústria catarinense ela começou antes do Brasil? Sim. A Santa Catarina começou a se industrializar com a chegada dos alemães, italianos, segunda metade do século XIX. Então, no início, realmente houve um descolamento, né, entre a economia industrial aqui de Santa Catarina e a economia brasileira, que estava muito focada ainda nas exportações de café, né? Só que, do jeito que ele generaliza, diferentemente de outros estados brasileiros, o planejamento catarinense foi descolado das diretrizes nacionais. Dá a entender que é desde o início da indústria até os dias de hoje. A partir de Getúlio Vargas, política de substituição de importações, segundo o governo Vargas, a partir de 51, JK, militares, né, e até chegar aos governos democráticos, a economia catarinense, automaticamente a indústria catarinense, passou também a acompanhar as políticas e as diretrizes nacionais. Então, eu já não posso aceitar essa primeira frase, esse início da alternativa. Se ele tivesse feito a seguinte análise, ó, no início da industrialização catarinense, enquanto que o Brasil ainda era muito agroexportador do café, aí eu poderia aceitar que havia um certo descolamento entre as diretrizes nacionais, muito focadas nas exportações do café, e a indústria catarinense nascente. Né? Mas generalizar esse tempo todo, eu não posso. Aí também tem outro erro, né? E apresenta reduzidas políticas econômicas regionais. Não, a partir da metade do século XX, quando os sucessivos governos estaduais perceberam que Santa Catarina era um estado industrializado, com características diferenciadas, sucessivos governos criaram estímulos para o crescimento industrial, né? E que a forte intervenção da iniciativa privada, isso com certeza, a indústria catarinense, ela é muito forte graças aos investimentos privados, graças ao empreendedorismo dos empresários catarinenses. Mas, no geral, a alternativa falsa. Difícil, tá?
Alternativa difícil, porque ela é longa, ela pega duas ideias diferentes, né? Generaliza e pode levar o aluno a ter dificuldades, tá bom? Próxima. O período entre 1930 e 1970, né, nesse período, o estado de Santa Catarina passou por profundas transformações que consolidaram o padrão de produção e integração, tanto em termos regionais quanto em termos nacionais. Perfeito, perfeito. A indústria, a nossa indústria, ela começa lá na metade do século XIX, final do século XIX, mas a partir do período de 1930 a 1970, a gente começa a produzir não só para atender as nossas demandas, a gente começa a produzir para atender a demanda nacional, né? E também exportação, né? Então, quando ele coloca ali, ó, passamos por transformações que consolidaram o padrão de produção e integração em termos nacionais, regionais e nacionais. Perfeito. Um exemplo, a indústria têxtil do Vale do Itajaí, que vai vender para o Brasil inteiro. Um exemplo, a agroindústria, que começa a vender para o Brasil inteiro, né? Inclusive exportar, né? Próxima. No sul do estado de Santa Catarina, cujos principais municípios são Criciúma. Criciúma fica no sul do estado? Sim. Tubarão fica no sul do estado? Sim. Opa, faltou um L aqui, ó. Gravatal fica no sul do estado? Sim. Arananguá e Uruçanga ficam no sul do estado? Sim. Ah, essa região teve colonização predominante italiana, ó, os vales do sul do estado, os vales do sul do estado tiveram uma predominância na colonização italiana? Sim, beleza. E tem como principais atividades econômicas o turismo, a indústria do vestuário, o extrativismo mineral e a indústria cerâmica. Já vou adiantar, perfeito, verdadeiro. Eu lembro que quando essa alternativa foi cobrada na Federal, muita gente ficou na dúvida, mas Grega, vestuário não é o Vale do Itajaí? Sim, o Vale do Itajaí é o maior polo da indústria têxtil, do vestuário, da confecção. Mas aqui ele não tá, na alternativa ele não está dizendo que o sul do estado é principal. Ele está dizendo que ó, as principais atividades econômicas do sul do estado são: tem turismo? Claro que sim. Exemplo, Garopaba, Imbituba, Laguna, tem turismo. Tem indústria do vestuário? Sim, claro que tem. Ó, vou dar duas marcas famosas da indústria do vestuário do sul do estado. Ah, ai, meu Deus, é Daimler, que é uma marca mais no setor de jeans, e lança perfume. A mulherada vai entender o que eu estou falando. Lança perfume, não estou falando de droga, não é nada disso. É uma marca de roupas femininas do sul do estado, que geralmente mulheres jovens, mulheres gostam bastante. São do sul do estado. Então também tem indústria do vestuário no sul do estado. Tem indústria extrativa mineral? Claro que sim, do carvão, da própria cerâmica. E tem indústrias de cerâmica, como eles poderiam ter colocado mais um, indústrias de plásticos descartáveis, também tem no sul do estado. Beleza? De todos eles, ó, se alguém me perguntasse qual é o setor industrial mais forte, vestuário, extrativo mineral, cerâmica ou descartáveis plásticos, eu diria que é indústria cerâmica. Perfeita frase. Levou muita gente à dúvida, muita gente à dúvida. Até hoje, quando o pessoal pega as provas da UFSC, né, provas dos últimos anos e tenta resolver, geralmente eles vêm com essa alternativa. Greg, tá certo isso? Tá certo. Repito, ele não está dizendo que no sul do estado é um principal polo do vestuário do sul do estado. Não, é o Vale do Itajaí. Tá? Eu poderia fazer a mesma análise para a região de Joinville. Lembra que a região de Joinville é muito forte no setor eletrometal mecânico, né? Metal mecânico e elétrico, tanto faz a ordem ali das palavras, né? É o mais forte. Mas eu poderia dizer que, ó, são setores econômicos, industriais do nordeste do estado. A indústria têxtil, sim, tem indústria têxtil aqui também. Deller de Joinville, Malve e Marisol de Jaraguá do Sul. Então, tem indústria têxtil. Agora, na região de Joinville, o setor mais importante é o setor metal, mecânico e elétrico. Tá? Próxima. O padrão de crescimento da indústria catarinense alterou-se, sobretudo a partir dos anos 60, 70, ó, de novo, perceberam? É a mesma parte, é o mesmo livro que eles cobram, né? Principalmente com investimentos em energia e transporte e com a consolidação do setor eletrometal mecânico, liderada por médias e grandes empresas na região de Joinville, de Jaraguá, de São Francisco do Sul. Perfeito, perfeito. Quer ver? Vamos fazer um histórico. Se a nossa indústria lá na metade do século XIX, final do século XIX, ela surgiu caseira, fundo de quintal, por necessidade, lembra que eu já expliquei essa ideia para vocês? Os primeiros industriais catarinenses não pensaram em produzir
para exportar, para vender para o Brasil inteiro. Pelo contrário, ah, aquelas colônias de imigrantes alemães e italianos eram longe do eixo Rio de Janeiro-São Paulo. O Brasil não era industrializado, os industrializados vinham da Europa, chegavam no Rio de Janeiro caríssimos, de lá do Rio de Janeiro vinham aqui para baixo, então era muito caro. E como esses alemães e italianos já tinham vindo de uma Europa que já passava pela Revolução Industrial, lembrando que esses alemães e italianos imigrantes que vieram para cá, eles não eram industriais, eles eram colonos, eles eram do campo, eles eram pequenos agricultores, pequenos pecuaristas. Mas diante da necessidade, porque tudo que era industrializado vinha de fora, chegava muito caro, e aqui em Santa Catarina, eles acabaram abrindo fabriquetas de fundo de quintal. Essas fabriquetas, essas pequenas empresas, essas pequenas indústrias surgiram para atender a demanda e a necessidade das famílias, da comunidade. E isso foi até o início do século XX, quando veio a Primeira Guerra Mundial. Aí, com a Primeira Guerra, a Europa para de vender para nós. O Brasil precisa de industrializados. Nós já tínhamos pequenas indústrias aqui. As nossas indústrias começaram a vender para outros estados brasileiros. Cresceram, ganharam mais poder. Veio a Segunda Guerra Mundial. Nem Europa nem Estados Unidos vendiam para nós. Aí mesmo que a indústria catarinense se consolidou e passou a vender para o Brasil inteiro. Por isso que a gente diz, ó, na segunda metade do século XX, a partir dos anos 60, 70, já depois das guerras que fortaleceram a indústria catarinense, houve uma mudança de crescimento de padrão e de características da nossa indústria. Por quê? Porque ela se consolida para vender para o Brasil inteiro e já se prepara para exportar, né? E começa também a exportar. Eu diria que, inclusive, nos anos 70 e 80 começam a chegar os investimentos externos também, né, no nosso setor industrial. Então, é correto afirmar que na segunda metade do século XX, o nosso setor industrial vai passar por uma mudança de padrão, né, de crescimento. E aí os governos também fizeram investimentos em energia, né, linhas de transmissão de energia, em transportes. Isso ajudou a consolidar vários setores, entre eles o eletrometal mecânico da região de Joinville, que vai crescer e vai se tornar o segundo maior setor eletrometal mecânico do país. Hoje, a região de Joinville e Jaraguá só perde para a Grande São Paulo. É perfeita alternativa, tá? Próximo, olha que imagem linda de Blumenau, gente. Olha só Blumenau. Isso aí é Blumenau, rapaziada. Rio Itajaí Açu. Grega, tem barco a vapor? Sim. Ah, por décadas, a principal ligação entre a colônia alemã de Blumenau e o município do Itajaí, no litoral, era o rio Itajaí Açu. Sim, já existia transporte fluvial. Hoje a gente não usa. Olha que absurdo, né? Hoje a gente não usa. Mas naquela época eles usaram sim. Blumenau tinha um porto, é. O porto por onde chegaram. Os imigrantes chegaram de barco, né? Os imigrantes lá de Itajaí foram colocados em canoas e foram subindo o rio Itajaí a sul, né? E colonizando e fundando as colônias, beleza? Que absurdo, né? Hoje o Brasil não usa os seus rios como deveria usar, o vale não usa o rio como deveria usar. Mas vamos lá. A pequena produção mercantil possibilitou a origem, a gênese da indústria catarinense, principalmente nas áreas de colonização europeia, sim. Devemos lembrar que alemães e italianos chegam aqui, né, na província de Santa Catarina, na metade do século XIX. O Brasil não era industrializado e eles tiveram que começar pequenas fabriquetas para atender as demandas deles. Ô, Greg, isso aqui é Beira-Rio lá em Blumenau? É, ó, você está lá na prainha, como se estivesse na prainha, olhando lá para Beira-Rio, atual Beira-Rio. Meu Deus, vamos lá. Outra questãozinha, questãozinha tradicional, né? Bota um mapinha das regiões econômicas, ó, Nordeste do estado, região de Joinville, metal mecânico elétrico, Vale do Itajaí, região de Blumenau e Brusque, setor têxtil, Itajaí, né? Muita indústria pesqueira, indústria da construção naval. Florianópolis não é forte na indústria de transformação, lembra? Florianópolis, a capital, vive do turismo, vive dos serviços, vive da tecnologia, o nosso maior polo tecnológico, né? Floripa, Joinville e Blumenau, os três maiores polos tecnológicos. Sul do estado, muitas indústrias cerâmicas, né, o setor mais forte é o setor cerâmico. Planalto Serrano, região serrana, indústrias de madeira, papel, celulose. Planalto Norte, mais madeireiras e móveis na região de São Bento
e oeste do estado, as agroindústrias poderosas. Então, vamos fazer a questão. Sobre as atividades econômicas desenvolvidas no estado de Santa Catarina, assinale as preposições corretas. Primeiro, o Planalto Serrano é marcada por empresas voltadas ao setor mineral. O que você acha disso? Verdadeiro ou falso? Falso, né? As empresas voltadas para o setor mineral, principalmente sul de Santa Catarina, botam falso lá. Segunda, o setor agroindustrial tem forte desenvolvimento no oeste catarinense, certo? Agroindústrias, indústrias alimentares, lembram? Indústrias alimentícias, né? Isso. O Greg, qual é a diferença de indústria alimentícia e agroindústria? A agroindústria é todo aquele setor que cria o frango, cria o suíno, faz a ração, lembra? Planta milho, soja para transformar em ração para alimentar aves e suínos, abate aves e suínos, congela essa carne para vender. Beleza? Alguns autores dizem que, além disso, que foi por muito tempo a base da economia do oeste do estado, hoje vem crescendo também a chamada indústria de alimentos preparados. As agroindústrias perceberam que o Brasil urbano, onde muitos trabalham, onde muitos não têm tempo para fazer uma refeição com calma em casa, preparar a refeição, é mais fácil chegar em casa e ir lá no freezer pegar já a comida pronta, congelada, que foi processada pela indústria alimentícia, a indústria de comidas congeladas, né? É muito. Ó, para pensar. Sadia, Perdigão, Aurora, Frigoríficos Chapecó, Seara. Próxima vez que você for naquela parte de congelados dos mercados, observem as marcas. Grande parte delas, marcas catarinenses. Eu falo com carinho catarinense porque elas começaram em Santa Catarina, hoje são empresas mundiais, tá? Bota um verdadeiro lá. 04. Devido à sua formação social, o estado de Santa Catarina apresenta grande homogeneidade econômica. Ih, ai, ai, falso. Lembra que eu falei que a indústria catarinense ela é descentralizada, todas as regiões são industrializadas e são diversificadas, né? Ó, metal mecânico, têxtil, construção naval, pesca, cerâmica, extração mineral, papel e celulose, madeira, móveis, agroindústria. Errado. 08 no Vale do Itajaí destaca-se a indústria têxtil. O Vale do Itajaí é o maior polo têxtil de Santa Catarina, um dos maiores do Brasil. 16, aqui ó, fiquem muito atentos. Na região da Grande Florianópolis, nas cidades de Blumenau, Joinville e, é claro, em Florianópolis e São José, há estímulos ligados para atividades ligadas a empresas de bases tecnológicas, inclusive com a criação de incubadoras tecnológicas. Perfeito! Os três maiores polos tecnológicos de Santa Catarina, principalmente na área de softwares, né? Florianópolis, Joinville, Blumenau. Quando eu falo Florianópolis, eu estou falando Florianópolis e São José, tá? Ó, esse triângulo tecnológico catarinense. Aqui existem várias incubadoras. Vocês sabem que o conceito de incubadoras, né? São empresas que possuem profissionais especializados em ver novos negócios, né? Modelos de novos negócios. Esses profissionais vão até as universidades, pesquisam quem são os jovens que estão desenvolvendo tecnologia. Geralmente esses jovens não têm dinheiro para investir, né? No seu negócio. E aí essas incubadoras dão suporte logístico, financeiro, administrativo para esses jovens, para esses novos negócios, se tornam às vezes até sócios desses jovens, né? Principalmente quando eles percebem que o que eles estão criando, a tecnologia, a ciência, o software que eles estão criando tem grande potencial mercadológico no futuro. E, e isso nós temos de monte aqui em Santa Catarina. Tem várias incubadoras que só ficam observando lá nas universidades quem são os jovens que estão criando tecnologia. Isso pode ser vendido, pode dar muito lucro. Aí eles vão lá, ajudam esses jovens, né, com as suas incubadoras. O produto é oferecido no mercado, cresce, dá lucro para todo mundo. Isso está perfeito, tá? Ó, a Grande Florianópolis, principalmente Floripa e São José, Blumenau e Joinville, há estímulos para atividades ligadas à empresa de base tecnológica, perfeito. Que tipo de estímulo, Greg? Desde universidades, né? Parem para pensar. Até as universidades da região geralmente têm cursos voltados para a área da tecnologia, inclusive com as incubadoras. Perfeito. São os três maiores polos tecnológicos. Florianópolis é considerado o Silicon Island do Hemisfério Sul na área de desenvolvimento de softwares. 32.
O setor pesqueiro está mais concentrado no sul do estado. Errado, errado. Ó, tem pesca, tanto artesanal quanto um pouquinho de pesca industrial. Vou botar como referência a região de Laguna. Só que quando se fala em setor pesqueiro, as duas cidades mais fortes, Itajaí e Navegantes, aqui no Vale do Itajaí. Por isso que a indústria da pesca que é mais forte. 80% da atividade pesqueira realizada em Santa Catarina acaba sendo concentrada aqui na região de Itajaí e Navegantes, tá? No entorno ali das cidades de Itajaí e Navegantes existe uma série de empresas que beneficiam o pescado. A indústria da pesca vai lá, explora, né? Faz o extrativismo do pescado, traz para o porto de Itajaí, que é o maior porto pesqueiro industrial do Brasil. Tá? Então está errada a alternativa. Beleza? Ó, típica questão, isso aqui cai direto. A CAF, a Federal, o DESC, estudem bem esse tipo de questão, tá bom? Mais uma, ó, de novo na área da tecnologia. Os principais polos ou tecnopolos, né, ou polos tecnológicos de Santa Catarina estão concentrados na zona fisiográfica, na região do Planalto Serrano. Opa, deixa eu voltar ao mapa anterior. A maior concentração de empresas tecnológicas de Santa Catarina está aqui no Planalto Serrano? Não. Repito, Florianópolis, São José, Joinville e Blumenau. O Triângulo Tecnológico Catarinense. Falso, 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 tá? E, ô, Grega, pô, tá observando ali pelas datas, né? Isso cai direto no vestibular da Federal, né? Cai direto, direto, né? Até porque grande parte da bibliografia catarinense que a Federal coloca ah, fala muito sobre indústria. E agora, com essa unificação do vestibular da Universidade Federal de Santa Catarina com o da Fronteira Sul, eu já vou começar a preparar vocês no segundo semestre, não só para a indústria catarinense, não. Eu vou começar a fazer uma análise da indústria do Paraná e do Rio Grande do Sul. Vocês entenderam onde que eu quero chegar, né? A partir de agora, além de olhar Santa Catarina, o meu desafio agora fica um pouco maior, porque além de prepará-los para Santa Catarina, eu tenho que ficar esperto, porque eu e vocês precisamos ficar espertos, porque a tendência é cada vez maior eles cobrarem características naturais, sociais, econômicas e culturais também da região sul do Brasil. Então, eu vou ter que fazer uma análise da indústria do Rio Grande do Sul, da indústria do Paraná com vocês. Beleza? Mais uma. Na região sul, estende-se concentrações industriais cada vez mais integradas às estruturas produtivas e financeiras do Sudeste, na região sul do Brasil, tá certo, né? Cada vez mais nós temos uma integração, né, das atividades econômicas, produtivas, industriais e até financeiras com a região sudeste do Brasil. Lembra aquele mapa do Milton Santos que divide o Brasil em 4 regiões? Acho que vocês já estudaram na geografia com o Grote. Querendo ou não, sudeste e sul do Brasil é chamada região integrada, né? A região de maior integração econômica do país. Verdadeiro. Rapaziada, eu tenho ainda 3 minutinhos e eu vou mostrar para vocês que a ACAF também cobra isso, tá? E quem vai fazer a ACAF, cuidado, as alternativas da ACAF são até mais difíceis que a da Federal de Santa Catarina. Quer ver um exemplo? Olha aí. A indústria catarinense viveu, perdão, passado, né? Viveu uma enorme expansão de 1930 até 1980. Perfeito, perfeito. Lembra? Período entre guerras, a indústria catarinense se consolidou, vendeu para o Brasil inteiro, passou até a exportar depois dos anos 60, 70, né? Quando inúmeras regiões se inseriram no mercado nacional e internacional, claro, o setor eletrometalmecânico de Joinville, o setor têxtil do Vale do Itajaí, a agroindústria do oeste do estado, a indústria da madeira, do papel de celulose do Planalto, como foi o caso do Vale do Itajaí, que se tornou o maior polo têxtil de Santa Catarina, o segundo maior do Brasil, perfeito até aí. Agora, cuidado, ó, sofrendo, contudo, bastante a partir de 1990, com a abertura que o Collor fez. Lembra? 1990, o Collor assume, abre a economia, acaba com aquelas barreiras protecionistas, deixa produtos importados entrarem aqui no Brasil, perfeito. E esses importados mais baratos atingiram alguns setores da economia brasileira, especificamente aqui em Santa Catarina, os setores mais afetados. Setor têxtil do Vale do Itajaí, sim, a partir de 90 ficou mais barato comprar roupas da China, tecidos da China, do que produzir aqui. Tanto é que as grandes empresas têxteis do Vale, ó, quebraram, quebraram. Bittner, Schlesser, Renault de Brusque, Sulfabril, Hering, Artex,
de Blumenau, quebraram. Então, quer dizer, o setor têxtil foi um dos setores mais fortemente atingidos pela abertura que o Collor fez. Beleza? Outro setor atingido foi o setor mineral. Lembra que Vargas, lá nos anos 50, tinha criado barreiras para dificultar a entrada de carvão importado de melhor qualidade, e aí as siderúrgicas do sudeste do Brasil consumiam o carvão aqui do sul do estado, do Rio Grande do Sul também. Vem o Collor, abre a economia, acaba com essas barreiras, acaba com esse protecionismo, ficou mais barato trazer carvão da Polônia, antracito, de altíssima qualidade, né, do que explorar o carvão catarinense para levar para as siderúrgicas. Tanto é que desde a década de 90, o carvão catarinense é basicamente queimado aqui em Santa Catarina, na termoelétrica Jorge Lacerda, não vai mais para as siderúrgicas do sudeste do Brasil. Dá tempo para mais uma? Dá tempo para mais uma, vamos lá. Olha só que difícil essa alternativa. Detalhe, não tinha mapa na prova. Por isso que eu digo, as alternativas de economia da CAF são mais difíceis que da federal. O perímetro de Joinville, detalhe, não tinha mapa. Eu vou mostrar no mapa aqui, mas não tinha. No nordeste do estado. Até lá em cima em Rio... Joinville, capital da indústria metalmecânica. Até lá em cima em Rio Negrinho, São Bento. Cidades que são fortes na indústria moveleira. Lá no Planalto Norte. Passando por Rio do Sul, no Alto Vale do Itajaí, que já tem uma economia industrial diversificada. Tem indústria têxtil, mas tem também um pouquinho de metalmecânica. Tem agroindústria também, beleza? Descendo para Brusque, no Vale do Rio Itajaí-Mirim, Brusque muito forte no setor têxtil, né? Blumenau, setor têxtil, e voltando para Joinville, essa região aqui se caracteriza como uma das áreas mais industrializadas de Santa Catarina, certo? Cara, mas sem mapa na prova, cobrando detalhes do tipo Rio Negrinho no Planalto Norte, Brusque no Vale do Itajaí-Mirim, é para matar qualquer aluno do coração. Tá bom, rapaziada? Mas aqui, ó, o meu objetivo de me mostrar essas duas alternativas é só para provar para vocês que a CAF, no assunto economia industrial, faz alternativas até mais difíceis do que a federal. Tá bom, moçada? Bons estudos, espero ter feito uma revisão aí com vocês sobre indústria. Vá depois lá para os estudos, pessoal do terceirão, principalmente, e faça aquele simulado ali do Retoma Coque 2, beleza? Eu falei especialmente o terceirão, porque eu sei que vários alunos do extensivo já fizeram essas provas, né? Já refizeram essas provas aí, mas se quiserem fazer também, fiquem à vontade, tá bom? Um grande abraço, um grande beijo, foco aí, rapaziada, estudo, vamos lá, não vamos deixar a peteca cair, não. Grande beijo. Tchau, tchau.